Quando tu começa a fazer, vai ter alguém que vai dar um berro no meio da sala de aula e vai falar MMC. E aí tu olha pra criatura e fala, não, é quase isso. De que se um número, tá, inteiro, nesse caso inteiro, vamos só pegar os inteiros antes que os meus colegas matemáticos me incomodem. Se o número inteiro não for primo, e aí tu precisa lembrar o que é a droga do número primo, ele pode ser escrito como um produto, uma multiplicação sucessiva de números que são primos, né? Para os que estão menos atentos, assim, que estavam no celular, eu perdi, o que foi? Não, eu tô querendo dizer o seguinte, por que a gente diz que o número 6 não é primo? Porque ele pode ser, e ele é, na verdade, escrito como 2 vezes o 3. Por que a gente diz que o número 15 não é primo? Da mesma maneira, eu pego 3 vezes o 5 e construo, tá? E agora, só para ver quem é que tá atento, ou para quem pesquisa mais rápido no Google, como é que é o nome de um número não primo? Se não sabe, também escreve não sei. Feio é não estudar. Saber não tem problema. Número parente de terceiro grau, boa tentativa. Não, não é. Os números que não são primos são chamados de compostos, porque afinal eles são compostos por primos. Beleza? Então, aí tu chega lá e fala decomposição em fatores primos, ninguém sabe do que tu tá falando, mas tu, como professor de matemática, tu tem a certeza, a convicção, a realidade de que isso vai ser importante, e aí tu começa a fatorar ou decompor utilizando números primos. E aí tu divide por 5. E aí é tipo, a revisão, isso não é nem o conteúdo, só que a revisão é de bom tom tu apresentar para uma turma ou para os alunos, para chegar na ideia de raízes... Nossa, eu dei um berro agora. Chegar na ideia de raízes não exatas. Tá? Então isso aqui é só um preâmbulo, assim, que tu vai aquecendo a mente. E aí tem vários problemas, porque, tipo, tu vai pegar lá e começa a dividir 2, 2, 5 por 5. Aí, puta, ninguém sabe fazer isso aqui de cabeça. Aí tu já, não, gente, vamos fazer... Nossa, e daí é o erro do professor emocionado, né? E a gente comete esse erro. Tu fala, não, vamos fazer a divisão pelo método da chave. E aí tu fala um treco desses e aí ninguém sabe do que você tá falando. E é tudo a calculadora, é tudo chat GPT. 45. Nossa, já me estourei aqui porque 225 não é exato, mas tudo bem. Mas era raiz cúbica. Deixa eu... aqui vai dar problema. Eu devia ter feito ao quadrado, mas tudo bem. Não é aula. Ninguém tá aqui pra aprender. Fica a dúvida aí. Vocês nunca vão saber. Eu lembro que nas aulas de radicais e essas revisões de raízes tinha que olhar com muita atenção os exemplos. Todas essas aqui eu sei que dão certo, né? Pra tu não entrar num mato sem cachorro na hora de fazer uma questão que nem essas aqui, ó. Como você resolveria as expressões abaixo e tal. Pra não correr o risco de, tipo, esbarrar num treco desse porque tu te emocionou, tu foi ali, foi levado por uma dúvida. Às vezes... tu pede a participação da plateia, tu fala assim, fulaninho, fala um número aí que tu sabe que tem a raiz cúbica, o quadrado, e o cara fala e tu acredita no que ele tá falando, então tem que ter um... Olha lá, que loucuras é... Tu fica só com a... E como a gente fala, nossa, essa é uma artimanha que o professor sempre usa na aula, às vezes sem querer, às vezes é de propósito, tipo... Como já falamos antes, o que eu vou fazer aqui é trivial, né? Ou pra quem prestou atenção. Ou às vezes o cara fala e nem explica. A gente tem aqui o 2, escrevendo esse radicando na forma de notação de expoente fracionário. Tu fica com 2 elevado na 9 terços, que é o famoso 2 na 3. Conclusão de que esse Azinho tem que ser 8. Tudo bem? Isso aqui era uma aula, tipo assim, pra preparar a massa cinzenta do cara pra chegar no assunto de radicais. A ordem com que as coisas vão aparecer no momento que tu tá nesse momento de aprendizagem, ela é muito importante. Eu entendo que ela é muito importante. Então, tipo, se tu for ver, fundamentalmente, essas duas questões aqui são a mesma coisa.
ao olhar a pergunta 1, o cara meio que tipo... Tá, ele entende que tem que colocar... É quase que um desafio do TikTok, né? Qual é o número que vai ali? Ele é capaz de responder sem entender o que ele tá fazendo. 2 pergunta a mesma coisa, reescrever, né? Eu tô das potências na forma de radical. Então, aqui a gente tá trabalhando a questão de vocabulário de matemática. O cara tem que entender que ele recebe um objeto e ele tem que dar um output, ele tem que reescrever aquilo na forma de radical. Praticamente uma máquina, né? Um comando direto. Divisão de mesma base. Nossa, passo a passo aqui. A sintaxe desse treco é um saco de fazer, mas fica bonito, né? Verifique o exemplo acima com as seguintes divisões. O que temos de diferente na segunda situação que não apareceu nos exemplos. Provavelmente, eu não olhei. Aqui vai ter uma situação onde vai ter mais termos no denominador do que no numerador, né? Fica com expoente negativo. Começa sempre pelo mais fácil para gerar familiaridade. Então trabalha com as ideias mais simples, né? Radicando um número que está elevado ao mesmo expoente que o índice da raiz. Eu vou cair sempre numa situação onde eu tenho uma fração que é 1. A gente simplifica a ideia dizendo que a raiz corta com o expoente, que o índice corta com o expoente, mas na real tu tá simplificando, né? A segunda propriedade que eu chamo aqui é a de simplificação. Aqui tu vai cair sempre numa situação que ou tu vai simplificar o teu índice, de alguma maneira tu simplifica o teu radical, né? Então tu pode ter ali, o exemplo trabalha com uma raiz quarta de 9 elevado a 6, e virou 9, 6 quartos, tu vai reduzir isso aqui para 9, 3 meios. Para um cara mais atento, né, que tá prestando atenção nisso aqui, vê que tem mais um golpinho aqui. Esse número não é muito bom. Eu poderia trocar. Por quê? O cara já puxa aqui, se liga que 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado na 3 meios. E aí o que vai acontecer? Nossa, eu tenho que trocar esse número de exemplo. Agora que eu me liguei. Porque tu fica com 3 elevado na 6 meios. E isso aqui é 3 na 3, que é 27. Então não fica uma raiz ali. Vamos tirar o 9, vamos colocar um primo, né? Para não correr risco, vamos colocar um 5. Senão eu me complico. 5. Edição ao vivo e a cores aqui, senão dá problema. Tá. Mas o mais atento aqui, agora mesmo com esse valor, mas não é nesse exemplo aqui, tipo, não é nessa etapa aqui que tu ainda vai mostrar pro cara a ideia do tipo, tá, olha só, tu tem isso aqui, então tu tem aquele... Vamos fazer um... Nossa, agora é o momento de brilhar. Vamos fazer o primeiro react. O pessoal pensa assim, vai reagir ao acidente de moto, vai reagir à treta da semana, ao que fulano falou de Beltrano e não sei o que. Não, vamos reagir a um TED-Ed. Ele vai apresentar a ideia do Teorema de Pitágoras, que daí tu vai chegar na diagonal essa hipotenusa, que é a diagonal desse quadrado, que é um número que tem que ser esse. Essa partezinha aqui, pelo menos os deuses do YouTube me perdoem aqui se eu, tô cometendo alguma infração. Of two integers. This began by assuming that the Pythagorean worldview was true, that root 2 could be expressed as a ratio of two integers. Então tu tem que partir do pressuposto. Vamos supor que exista um A sobre B. Vamos supor que ele é racional. He labeled these hypothetical integers P and Q. Assuming the ratio was reduced to its simplest form, P and Q could not have any common factors. Reduz então essa fração, tu já diz que ela assim, ela tá no... Simplifiquei ao máximo, não tem mais nada. This just had to prove that P over Q cannot exist. Então a ideia é, se tu conseguir chegar a uma sustentação lógica de que esta fração, a existência desta fração é um absurdo,
tu chega à ideia de que raiz de 2 ser racional também é um absurdo. Quando o cara começa a entender matemática dessa maneira, ela vai ficando diferente, assim, ela vai ficando mais... that P over Q cannot exist. So he multiplied both sides of the equation by Q and squared both sides. Multiplica os dois lados por Q para tirar o denominador e eleva os dois lados ao quadrado. Which Então, simplifica o radical, tu fica com 2Q quadrado igual a P quadrado. gave him this equation. Multiplying any number by 2 results in an even number. So P squared had to be even. Então, se isso aqui, esse termo da esquerda, está sendo multiplicado por 2, o P quadrado também tem que ser par. Então, se o lado esquerdo é par, o direito obrigatoriamente tem que ser par. Só que aí começou o problema. So P was even as well. Substituting this into the equation and simplifying gave Q squared equals 2 times A squared. Once again, 2 times any number produces an even number. So Q squared must have been even, and Q must have been even as well. Então, tu foi e voltou com operações matemáticas elementares e chega aqui, para que isso se sustente e que isso seja verdade, tu tem que P e Q tem que ser par. Só que tu parte do pressuposto de que P e Q já está reduzido ao máximo. Se eles fossem par, se isso fosse verdade, teria ainda uma fração mais simples. Então tu já perdeu o argumento aqui. Tu tá chegando num both absurdo. P and Q even. Ou não é? Tu chegou à conclusão de que é impossível isso ser racional. Então isso tem que ser outra coisa. Que vamos chamar isso de quê? Irracional? Pronto, resolvido. Um equívoco que o estudante fica, né? Tipo, então eu não consigo representar números irracionais na forma de fração, eles não vão ter raízes exatas. Ou a frase mais... que dói as orelhas, mas tu entende o que ele tá querendo te dizer. Então quer dizer que raiz de 2 não tem resposta. Tu entende o que o cara tá querendo dizer com que não tem resposta. Ele tá querendo dizer, não vai ter uma resposta inteira, não vai ter uma resposta que tá condicionada à maneira como ele entendia a raiz quadrada até aquele fatídico dia. Aí tu vai corrigindo e dizendo, não é que ele não tem resposta, mas é que ele vai ser um número com casas decimais, essas casas decimais vão ser infinitas. E isso é muito doido, porque tu já tá há 10 anos na escola, 11 anos na escola, dependendo, e dificilmente tu parou pra pensar que elementos geométricos, figuras geométricas, podem representar quantidades na sua essência. Esse link aqui funciona? Funciona. Os irracionais, eles não vão compartilhar absolutamente nenhum elemento com os outros conjuntos numéricos. O conjunto dos números reais vai ser a união dos racionais com os irracionais, né? Mashup dos conjuntos. Quando a gente vai ver algumas representações, tem algumas coisas que aparecem o tempo todo. E elas geram umas perguntas, assim, que tu fala, como é que um matemático não questionou isso aqui? Por exemplo, essa aqui tá boa. Por incrível que parível, esse treco aqui tá bom. Se você não entendeu, eu juro que eu te explico. Essa aqui também tá ruim. Por quê? Isso foi um questionamento lá, que na época da faculdade, papai Zé, mestre Zé, mostrou e eu olhei e falei assim, faz sentido. Cadê minha caneta? Se a gente pega a mãozinha lá do robozinho, escolhe um número daqui de dentro dos racionais, sei lá, 3 meios. Aí pega um outro número aqui, menos 75 dividido por 10. E assim por diante. E aqui nos irracionais tu vai ter as raízes não exatas, ou o número pi, Euler, e qualquer operação fundamental que tu faça com esses números. Tipo, dentro dos irracionais está o π menos 2. Este número, π menos 2, é um número só. Eu represento ele com mais de um tipo. Eu tenho duas coisas escritas ali, um sinal operando eles. Mas o π menos 2 é um número racional. Porque eu vou pegar o 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9, 8 e vai embora. E eu vou tirar 2. Vai sobrar 1,14, 15, 13, 9, 8, entendeu? Tipo, vai continuar tendo a parte racional dele ali. Porque aí o cara olha pra esse diagrama e ele não se pergunta. Nossa, deu um... Perdão, eu soprei o microfone. O cara não se pergunta o que tá aqui. Se existe um espaço ali. Tipo,
tem uma coisa que eu tô chamando de reais aqui, que tem um espaço nesse diagrama, nessa representação. E ele nos perguntar, mas que número que não está nem aqui, nem aqui? Não vai ter. Por isso que essas representações não são muito boas. Tu dá a ideia de que existe algo que teria que estar nesse espaço dos reais. E não. Por isso que eu falei, essa aqui, apesar de ser bizonha e meio datada, ela é boa, porque tu entende que o cara juntou esses dois conjuntos numéricos, passou esse complexo, que é um outro conjunto mais amplo, mas tu não tem aquele espaço dos reais ali, tá ligado? Essa representação aqui também é boa. Aí um exercíciozinho pro cara definir se é racional ou não. Desenhar uma reta numérica, indicar a posição aproximada dos números, é importante, porque chega uma hora que o cara esquece que ele tá trabalhando com números e que isso existe um lugar, uma posição, ele é maior que algum número, ele é menor que outro número.